E se você precisar escrever sobre educação 5.0 na sua redação? Bom, então é sempre a mesma fala. Quem não lê, não escreve. Então você precisa ter lido muito sobre o assunto e, como qualquer outro conteúdo do seu edital, a redação também precisa ser estudada. É lendo bastante sobre os temas da atualidade e sobre determinados temas que você eleger, como às vezes os principais para você, porque a gente não vai conseguir também gravar frases relacionadas a todos, então você escolha também citações que estejam de acordo, que sejam compatíveis com o tema que você está estudando. Então, na sua prova vai ter um texto de apoio, é claro. Então, vamos supor que este aqui seja o nosso texto de apoio para a Educação 5.0. Ou seja, a Educação 5.0 propõe uma abordagem mais abrangente e integradora, na qual a tecnologia é usada para promover uma aprendizagem voltada para o desenvolvimento integral dos alunos, tanto quanto ao conhecimento formal das matérias, quanto ao desenvolvimento do pensamento crítico, criatividade, eh, do pensamento crítico, da criatividade, da resolução de problemas, da colaboração e da inteligência emocional. Ótimo. Então, nós tivemos aqui, vamos supor, uma ideia do assunto, porque o tema vai ser Importância da Educação 5.0 nas escolas públicas brasileiras e desafios para sua implementação. Quando você estiver diante ali do seu tema, a primeira coisa que você precisa saber é entender o tema. Entender o tema é você olhar para ele e observar o seguinte: bom, importância da educação 5.0. Ah, então, olha, o assunto da minha redação é educação 5.0. Mas, se lá estivesse só o título Educação 5.0, eu poderia pensar N assuntos, N tópicos que poderiam estar relacionados ao assunto Educação 5.0. Por isso, a banca já traz um recorte temático. A banca já quer que você diga, que você escreva sobre a importância desse assunto aí, que é a Educação 5.0, nas escolas públicas brasileiras, e desafios para sua implementação. Então, quer dizer, a banca já lhe deu o recorte. Então, é sobre isso que você vai falar. Se educação 5.0 é o assunto do seu texto, então essa terminologia, essa expressão, ela tem que aparecer ao longo de todo o seu texto. Ela tem que aparecer lá na introdução, ela tem que aparecer no desenvolvimento 1, essa expressão tem que aparecer no desenvolvimento 2, essa expressão tem que aparecer na conclusão, certo? Porque estas são as partes básicas de um texto dissertativo argumentativo, que é o que você vai fazer no dia da sua prova. Então, você precisa ter pelo menos 4 parágrafos. É aqui na introdução, é lógico. Segundo parágrafo do desenvolvimento 1, terceiro parágrafo do desenvolvimento 2 e o quarto parágrafo, que é a conclusão. É lógico que você pode fazer um terceiro parágrafo de desenvolvimento, então você pode ter 3 desenvolvimentos, 1, 2 e 3, e o quinto seria a conclusão. Mas numa prova, por exemplo, da Secretaria de Estado, da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, então, para este concurso aqui, você vai ter que escrever no mínimo 15 e no máximo 30 linhas. Então, mesmo que você atinja o máximo, que são 30 linhas, 4 parágrafos já estão, 4 parágrafos estão de bom tamanho, certo? Senão vai ficar muito subdividido. E dentro desse tema aqui, realmente você vai precisar de 2 parágrafos só de desenvolvimento, certo? Então, depende de você, se você quer desdobrar mais um tema, mais um subtema para escrever a respeito do assunto, ou da banca, se a banca lhe solicitou mais algum aspecto dentro desse assunto que daria mais um parágrafo de desenvolvimento, ok?
Então, ótimo. Então, você sabe que você está numa modalidade de redação, numa tipologia que é dissertativa argumentativa, né? Você vai fazer o gênero dissertação, a tipologia é argumentativa, e esse tipo de texto se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas isso não quer dizer que eu pegue o seu texto para ler e só porque eu percebo ali essa estrutura aqui, ó. Por exemplo, você escreveu bonitinho aqui, né? Vamos supor, um parágrafo, depois vem aqui o segundo, perfeito, depois vem terceiro, bonitinho, beleza. E depois vem aqui o quarto parágrafo, que eu já vou lhe dar a nota máxima quanto ao respeito ao gênero e à tipologia textual solicitada. Não, não é só porque tem essa aparência aqui. Aqui eu vejo que você estruturou bem o seu texto, mas eu só vou ver se o seu texto tem mesmo a introdução, desenvolvimento, dois desenvolvimentos aqui no caso e uma conclusão, quando eu ler, porque você tem o assunto específico de colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, certo? Então é bom se lembrar que numa introdução eu preciso da contextualização, que é quando você faz a apresentação do assunto. Você pode fazer um período nessa introdução para contextualizar, falando daquele assunto de uma maneira generalizada. Você pode citar uma autoridade no assunto também, uma citação de alguém. Então, você tem várias formas para contextualizar o assunto, mas você precisa fazer essa apresentação. E nessa apresentação também, já vai mostrando que você tem entendimento, que você interpretou corretamente esse tema. Na sequência da contextualização, você apresenta o seu posicionamento, a sua tese. Então, aqui nós vamos ter o período um, nós vamos ter um período 2 e, lógico, nós vamos ter um período 3, que é quando você apresenta os argumentos, pelo menos argumentos um e 2, que no caso você já vai pegar aqui no seu tema. Então, eu já sei aqui que no desenvolvimento um eu vou falar da importância dessa modalidade de educação, e no desenvolvimento 2 eu vou falar dos desafios da implantação dessa modalidade de educação, certo? Então, eu vou apresentar o assunto no meu primeiro período, apresentar o assunto, eu vou me posicionar diante desse assunto, meu posicionamento, e depois eu vou apresentar argumentos, os aspectos, dois tópicos que vão sustentar esse meu posicionamento, certo? Então, ótimo. Quando você for para o desenvolvimento, tanto um quanto dois, então ele deve ter a estrutura de um tópico frasal, que é a primeira frase ali do seu parágrafo, claro, com o conector que traga a ideia que você precisa expressar ali. Então, nessa frase, nesse tópico frasal, você apresenta o assunto desse parágrafo, porque você tem o assunto da redação total. O assunto que vai permear todos os parágrafos, educação 5.0. Mas cada desenvolvimento tem o seu assunto próprio dentro desse contexto maior que a educação 5.0. Por exemplo, no desenvolvimento 1, você vai falar da importância da educação 5.0. Então, é só sobre isso que você vai falar ali, da importância. Então, você traga ali o primeiro período, que é o seu tópico frasal, apresentando por que que ela é importante. Depois você traz uma explanação, você esclarece, explica essa importância, você dá evidência do quanto ela é importante, você pode citar dados, por exemplo, se ela é importante, você pode citar escolas que já adotaram essa modalidade, que estão trabalhando com essa modalidade e que já tiveram, por exemplo, os seus índices de desenvolvimento escolar já acrescidos depois que estão trabalhando nessa modalidade. Então, isso evidencia o que você expôs desde o início, que é a importância dessa educação,
educação. Isso vai evidenciar aquele desenvolvimento dessa importância. Você falou que é importante para isso, para isso, para aquilo. Depois você traz evidência comprovando escolas que já melhoraram o seu índice, né, de aprendizagem depois que está trabalhando, né, com essa modalidade. E, por fim, você conclui esse parágrafo. E aí, no desenvolvimento, isso aí você vai fazer tanto no desenvolvimento um com a importância da educação 5.0, quanto no desenvolvimento 2, no qual você vai debater sobre os desafios, você vai explorar, né, mostrar os desafios para implementar essa educação, que, é claro, são gigantescos, né? E depois, então, desses dois desenvolvimentos bem fundamentados, você vai para a conclusão, que você faz ali o seu período um retomando a tese, né? O tema da sua redação. É claro, não é escrever o tema novamente, é uma referência a ele, é uma síntese dele, ou do seu posicionamento, ou da união dos dois, certo? Não importa, mas você precisa usar o conector conclusivo, lógico, e fazer uma retomada nesse tema, como se você estivesse lembrando, estávamos falando disso, né? Então, vamos concluir agora. Beleza, mas ele não vai falar que vamos concluir, não, porque o parágrafo já é de conclusão, o corretor já sabe, o examinador já sabe disso, então não vai ser redundante aí, certo? Na sequência, então isso aí é um período, na sequência do parágrafo conclusivo, você vai fazer ou a síntese desses argumentos que você sustentou, a síntese, ou então você apresenta uma proposta de solução, uma proposta de intervenção para a problemática que você apresentou ao longo do seu desenvolvimento, certinho? Então, nesta aula, nós vamos falar a respeito desse tema. Primeiramente, as palavras-chave, como nós já havíamos discutido. É lógico que é a educação 5.0, é lógico, que é o assunto total do texto, e depois os dois vieses que nós vamos tratar aqui, não é? Os dois recortes que nós vamos tratar dentro da educação 5.0, que é a importância dela e os desafios para implementá-la nas escolas públicas brasileiras. Como nesta aula nós vamos fazer só a introdução e já sabemos que ela precisa de mostrar a contextualização, a sua tese, que é o seu posicionamento diante do assunto e os argumentos, então você precisa pensar como, primeira coisa, você se pergunta, diante desse tema, você pergunta o que eu acho disso? O que eu penso disso? Ou seja, o que eu penso desse tema aí? O que eu penso sobre educação 5.0? Olha, eu sei que a tecnologia já tomou conta das escolas e todos usam a tecnologia, mas nem sempre usa de uma forma adequada. E a Educação 5.0 traz essa proposta de usar a tecnologia de uma forma mais eficiente e mais humanizada. Então, o que que eu acho disso? É importante, sim, é isso que eu acho. Olha, eu acho importante, eu acho crucial que se atenham nas escolas a essa modalidade pedagógica da educação 5.0 com a proposta que ela vem trazendo. Mas eu não sou inocente, eu sei que há desafios robustos para que essa implementação seja feita. Então, esse é o meu posicionamento, né? Eu me posicionei diante do tema, concordando aí com o que o tema está falando. Ela é importante, mas há muitos desafios. Ela precisa ser implementada, mas vai ter que transpor, né, muita dificuldade, certo? Então, como nós já havíamos falado antes, a contextualização pode ser uma citação, e nós vamos fazer com a citação, citando o cientista Albert Einstein, né, com essa frase dele, que está entre aspas, então nós vamos chamar de citação direta, porque eu me lembrei exatamente das palavras dele. Não precisou que eu parafraseasse o pensamento do Albert Einstein. Eu pude trazê-lo aqui
do mesmo jeito que ele falou. Então, eu uso aspas, estou diante de uma citação direta, e você vê que quando se diz o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia, como já comentamos, a proposta da educação 5.0, dá para você ver que essa citação combina, né, é perfeitamente compatível com o nosso assunto, com a proposta dessa modalidade pedagógica nas escolas. Então, é isso que você precisa fazer. Não é simplesmente jogar uma citação no seu texto, não. Aquela frase precisa casar com o que você está discutindo. Ou seja, precisa ter compatibilidade, senão não vai dar certo, ok? Bom. Na sequência, o que que eu preciso apresentar? A minha tese. E eu já me posicionei. Lembra que eu falei que, já que o mundo, né, nós vivemos numa sociedade tecnológica cada vez mais conectada, tudo, né, está sendo movido pela tecnologia, então ela não vai embora, e tomara que não vá mesmo, que é muito bom, mas acontece que a gente precisa saber usar. Então, é necessário saber usar a tecnologia de forma crítica e consciente. Esse é meu posicionamento. Então, é esse posicionamento que eu vou colocar. Então, eu reconheço a importância dela, mas eu reconheço que precisa usar de forma crítica e consciente. Então, para que nós alcancemos essa importância, nós vamos ter que enfrentar certos desafios, que é aquilo que nós vamos apresentar nos argumentos, que devem ser, segundo o que nós estamos discutindo, a importância da implementação dessa modalidade pedagógica e os desafios para implementá-la. Aí depois, então, você já tem aqui, ó, depois que você fez esse projeto, esse aqui é o seu projeto. É o seu projeto para introduzir o seu texto, para introduzir, certo? Ou seja, para você fazer o seu primeiro parágrafo do texto, que é a introdução. Então, você tem o projeto, você analisou o tema, você perguntou o que, é que você acha dele, você se lembrou de uma citação direta que combina com o tema. Então, você se posicionou e você pensou, o que é que eu posso, o que é que eu vou discutir aqui para comprovar essa minha tese. Então, você já tem todo o ingrediente para fabricar a sua introdução. E aí você vai simplesmente pegar tudo isso aí com os conectores adequados e escrever seu texto. E nós podemos começar, por exemplo, você pode começar dizendo segundo Albert Einstein, ou então, conforme Albert Einstein, eu vou colocar segundo. Então, vou começar aqui só para você observar alguns detalhes. Veja, o parágrafo, o distanciamento da margem esquerda, né? Deixando a margem esquerda um pouco para lá, para mostrar que você fez parágrafo. Isso aqui é mais ou menos, né, 2 centímetros, 2,5 centímetros a 3 no máximo, ou a largura do seu dedão, se você quiser, ou daquela, daquela pontinha da caneta Bic, certo? Que você prende em algum lugar, aquela pontinha é a distância. Isso você vai saber no olho, mas você não pode deixar nem muito pequeno e nem muito grande. Então, precisa ter um distanciamento adequado, certo? Então, olha, segundo Albert Einstein, vírgula, sempre que, então você colocou aqui um conector com a ideia de conformidade, uma conjunção conformativa. Então você poderia também ter colocado conforme Albert Einstein, de acordo com Albert Einstein. Aí você precisa saber algo dele. Quem era Albert Einstein? Bom, pelo menos eu sei que ele era um cientista alemão. Então, ó, cientista alemão. E a data, pelas aulas que a gente já teve, eu lembro disso aqui também, e é claro, eu estava estudando sobre ele, então isso aqui ficou gravado. Se você não se lembrar,
infelizmente, não vai ter jeito de colocar, mas pelo menos você tem que saber de quem é a frase, faz uma referência a ele, alguma coisa, certo? Não pode só colocar segundo Albert Einstein, coloca alguma coisinha dele, você tem que saber que ele era um cientista alemão. E aqui, vírgula de novo, olha só, segundo Albert Einstein, cientista alemão, 1879, 1955, vírgula, agora vem a frase dele. Se é uma citação direta, eu preciso de aspas. Se é uma frase completa, início, meio e fim, eu começo com letra maiúscula. Não é uma paráfrase. Então, aqui, ó, o espírito, agora veja bem. Olha o que está acontecendo. Eu não devo ficar deixando buracos. Aqui está pequeno. Não vai ser algo que, se não ficar se repetindo ao longo do meu texto, não vai ser algo que o examinador possa me penalizar. Mas evite. Então, por exemplo, eu vou até limpar aqui e fazer mais apertadinho aqui, ó. O espírito só para que eu separe a sílaba. O espírito humano, então, que ó, humano não cabe. Existe a sílaba u na palavra humano, três sílabas, humano. Então, quer dizer, mesmo que coubesse aqui, mas não cabe o M, mas eu não posso colocar o M aqui, porque tanto eu posso me esbarrar aqui fora da margem, e isso vai me penalizar, como não existe essa sílaba na palavra humano. Está errada a divisão silábica. Então, olha, o espírito humano e o hífen à frente, não embaixo, certo? Eu sei que algumas bancas não penalizam quando colocam o tracinho aqui embaixo, mas a maioria penaliza, então não faça isso. O espírito humano, olha só, encostadinho lá na margem, certo? O espírito humano precisa prevalecer, precisa prevalecer sobre a tecnologia. Então, agora, veja bem, sobre a tecnologia. Ponto final, fecha as aspas, certo? Que terminou a frase dele. Eu já fiz minha contextualização. Então, olha, segundo Albert Einstein, cientista alemão, o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. Agora, eu vou relacionar isso com o meu tema, com minha tese, certo? Então, eu vou colocar que a educação 5.0 vem com essa proposta. Então, eu posso falar assim, ó, nesse viés, olha, nesse viés, eu posso falar nesse contexto, eu posso falar nesse sentido, nessa direção, mas esse, ó, certo? Ou seja, o pronome demonstrativo é esse, que está se referindo a algo que já foi dito. Então, não é neste, é nesse. Então, nesse viés, sempre que eu começo também com um conector, né? Aqui, ó, com preposição, da hora que eu termino aquela expressão formada com essa preposição, vírgula, certo? Sempre nesse viés, vírgula. Nesse viés, vem a proposta, olha só, proposta da educação 5.0. Nessa proposta, nesse viés vem a proposta da educação 5.0, pois, olha, eu vou dar uma explicada, ó, pois no mundo, agora eu entro na minha tese, olha, e já coloquei, tá vendo? Já fiz abordagem ao assunto geral da minha redação, que é a educação 5.0. Pois no mundo, cada vez mais, cada vez mais tecnológico, tecnológico e conectado, olha aí, tá vendo? Certinho, né? E conectado, ai, não coube a vírgula. Eu não posso colocar a vírgula aqui, está vendo? Não posso. Então, você tem que pensar nisso quando estiver escrevendo, certo? Então, vamos. Eu já tenho que medir meu espaço. Estou achando que não vai dar, então eu vou fazer assim, ó. Não, vai dar. E conectado.
Ó, conectado, vírgula. É necessário, olha, é necessário saber. Agora eu vou cometer um errinho aqui para você. Ó, é necessário saber usar. Aí, nossa, errei. Como é que eu faço? Estou escrevendo de caneta. Vou fazer. Ah, não, desculpa, não era isso que eu ia fazer, não. Vou fazer isso aqui, olha. É, não, você não pode fazer isso no seu texto, certo? Então você errou, aqui, ó. Não é com Z, é com S, então você só faz isso aí, e faz da forma correta à frente. Só isso aqui não te penaliza em nada. Mas se você rasurar ou borrar o seu texto, aí você perde. Então, ó, saber usar a tecnologia. Aí agora vamos supor a tecnologia de forma aqui, ó, de forma, aí você vem colocar acento, você lembrou de forma. Forma é uma palavra que pode ou não ter acento. Mas eu não estou escrevendo, não é forma, é forma. E eu não posso limpar. Não, só basta você vir e riscar também aqui o acentinho. Deixa eu colocar de novo, para você ver direitinho aqui, ó. Não tem o acento, então só riscar. Risca, não borre o seu texto. Só faça um risco e pronto, tá? E continua. Usar a tecnologia de forma crítica e consciente. Já vi que não vai caber a palavra. Ah, eu não sei separar essa palavra e escrevê-la toda do outro lado. Não, não deixe buraco no seu texto. Você está fazendo um concurso, quer chegar à correção da sua redação e não sabe separar sílabas? Não, então você pega e vai estudar mais português, certo? Então, aqui, ó, se eu fosse separar consciente, sílaba a sílaba, então cons é uma sílaba. Então, esta que eu devo escrever aqui, cons, e o hífen à frente. Então, ó, de forma crítica e consciente. Certinho? Ponto final. Aí agora eu vejo que eu tenho que introduzir meus dois argumentos. Então eu vou fazer o quê? Aqui eu vou pensar no conector adequado. Olha, segundo Albert Einstein, o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. Nesse viés, vem a proposta da educação 5.0, pois no mundo cada vez mais tecnológico e conectado, é necessário saber usar a tecnologia de forma crítica e consciente. Ótimo. Aí eu vou colocar agora, já eu vou colocar duas coisas que são diferentes. Um é a importância, a outra é o desafio. Ou seja, é importante, mas é difícil. Então, eu estou num contexto de fatos que se excluem, né? Ou pelo menos um é contrário ao outro. Então, mesmo que não excluir, mas é contrário. Então, eu vou usar um adversativo. Eu posso colocar aqui, ó, contudo, né? Contudo. Apesar da importância, apesar da importância eu vou resumir aqui, não vou colocar tudo, não, daqui a pouco eu mostro esse parágrafo mais bem desenvolvido, só para poder não ficar muito longo o vídeo, mas é só para você ver a abordagem dos dois argumentos dentro aqui do meu parágrafo introdutório. Então, contudo, apesar da importância da implementação, né, da Educação 5.0, 5.0, olha só, apesar lembra disso? Sempre que você fizer um segmento, começado aqui com a preposição, apesar da importância, aqui eu tenho a locução prepositiva, apesar de, é o mesmo valor. Apesar da importância da educação 5.0, vírgula, há robustos, olha só, eu posso colocar robustos desafios, desafios robustos, gigantescos, como eu quiser. Eu tenho que tornar isso aí grande, certo? Há desafios, vou escrever de novo, para ficar mais bonitinho. Há desafios robustos
para sua implementação. E agora eu vou colocar nas escolas públicas brasileiras ou do Brasil, tanto faz. Ponto final, certinho? Ponto final. Ótimo. Então, olha só, agora eu vou mostrar o parágrafo assim melhor, né? Melhor escrito porque, mas eu queria mostrar alguns detalhes para que você vá treinando para escrever melhor no dia da sua prova de redação, certo? Então, olha ele aí, mais caprichadinho. Segundo Albert Einstein, cientista alemão, o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. Nesse sentido, então, aqui, ó, um conector aqui para introduzir essa conformidade, né, que eu estou querendo colocar entre a citação do Albert Einstein e o meu assunto. Então, aí vem o outro para ligar a essa ideia anterior. Nesse sentido, já que se vive ó, mais conexão aqui, mais conector, trazendo causa, a ideia de causa, já que se vive num mundo cada vez mais tecnológico e conectado, é fundamental saber usar a tecnologia de forma crítica e consciente. Propósito da educação 5.0. Contudo, eu vou contrariar, né? Ao passo que, olha só, mais conexão aqui, ó. Ao passo que se deve observar a importância dessa modalidade pedagógica, também se deve um olhar incisivo para os desafios, olha o erro aqui, ah, então o que que acontece? Tem erro? Então o que que você faz? Ah, já agora não tem jeito de eu escrever certo na frente. Então você vem, ó, só um traço, e aí você vem e escreve por cima bonitinho, ó, desafios de sua implementação. Ou também se deve um olhar incisivo para os desafios da sua, mas é de sua implantação mesmo, certo? Eu ia colocar para a sua implantação, mas já tem um para aqui pertinho, então por isso que eu deixei o de sua implementação, certo? E aí, aqui você vai ver que já está tudo corrigidinho, olha só. Segundo Albert Einstein, né, do belezinha, que é o espírito humano precisa prevalecer sobre tecnologia, aí, ó, os desafios certinho, tá vendo? Eu já coloquei, já deixei os errinhos, assim, só para poder chamar a atenção sua também, para como você deve agir para fazer direitinho. Então, deixemos aqui nossa folha definitiva com a nossa introdução e na próxima aula faremos os desenvolvimentos. Na aula anterior, nós fizemos a introdução sobre o assunto, né? Lemos algo a respeito para despertar nossas ideias. Depois, pensamos numa contextualização para aquele assunto, colocamos o nosso posicionamento a respeito do tema e os argumentos que poderiam, né, que no nosso pensamento, são suficientes para sustentar a nossa opinião, para sustentar o nosso posicionamento diante do tema. Aí, escrevemos o primeiro parágrafo, que é a introdução, colocando ali, então, a contextualização, colocando na sequência o nosso posicionamento diante deste tema e os aspectos um e 2, ou seja, o argumento um, que é a importância, o argumento 2, que são os desafios da implementação deste assunto, desta modalidade educacional nas escolas públicas brasileiras. Então, aí ficou pronta a introdução. Na sequência deste tema, nós vamos para os desenvolvimentos, que vão ser 2 parágrafos, né? Nós vamos ter desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, porque nós temos 2 aspectos a serem discutidos. Então, aqui o argumento 1 vai ser o nosso desenvolvimento 1, que é o nosso segundo parágrafo na nossa redação. Depois, o argumento 2, ou aspecto 2,
que são os desafios para implementar a educação 5.0, é o nosso desenvolvimento 2, nada mais, nada menos do que o terceiro parágrafo da nossa redação, certinho? Terceiro parágrafo. Perfeito. Como cada aspecto é desenvolvido em um parágrafo, então tratemos agora só do desenvolvimento 1, que é a importância dessa modalidade educacional nas escolas públicas brasileiras. Já sabemos que um parágrafo de desenvolvimento bem bom, bem objetivo, bem eficaz, ele deve ter na sua estrutura o tópico frasal, que é uma frase inicial em que você faz a afirmação do assunto que você vai desenvolver naquele parágrafo. O assunto que você vai desenvolver aqui é a importância da implementação da educação 5.0 nas escolas. Então, você busca formar uma frase bem objetiva, um período completo, início, meio e fim, que afirme essa importância, né? Já colocando ali, logicamente, por que, né, você acha importante. Na sequência, você tem que explanar. Então, vem a explanação, que é uma explicação bem clara, um esclarecimento, por que que você diz que é importante. Se for possível, traga também uma evidência. Pode ser, no caso aí, um exemplo de alguma instituição em que já foi aplicada essa modalidade, em que já estejam trabalhando com essa modalidade educacional e que tenha surtido efeito positivo. Então, isso vai ser uma evidência perfeita para comprovar esse seu argumento de que é importante implementar essa educação, essa modalidade educacional nas escolas públicas brasileiras. E, na sequência, é só fazer a conclusão deste parágrafo que o seu desenvolvimento 1 está concluído, está perfeito, com todos os passos. Então, para definir mais detalhadamente, vamos agora pensar que frase eu poderia usar para o meu tópico frasal. Então, você pode usar, é claro, aqui são apenas sugestões, mas são sugestões suficientes para te dar mais clareamento, mais ideias para você fazer algo diferente, mas no mesmo, né, a partir do mesmo tema. Então, você vai criar uma frase bem objetiva, bem forte, afirmando a importância da formação educacional que some as habilidades socioemocionais e a preparação para o mercado de trabalho. É claro que nós sabemos que para o mercado de trabalho, o que conta, né, mais comumente, é o conhecimento intelectual, é a sua capacidade de acumular conhecimentos que vão ser transformados nas habilidades para você executar um determinado cargo. Mas no mundo dominado pela tecnologia, e mesmo que não fosse, as habilidades socioemocionais são muito importantes para que o indivíduo seja realmente pleno no seu mercado de trabalho, no seu cargo, né, no seu dia a dia de labor. Mas com a tecnologia dominando, isso se torna mais importante ainda, porque corre o risco de as pessoas ficarem um tanto quanto mecanizadas, né, pelo o uso constante das máquinas. Então, é de suma importância que as habilidades socioemocionais sejam desenvolvidas em cada indivíduo, em cada aluno, certo? Da mesma forma, com o mesmo teor que se desenvolve o conhecimento intelectual, certo? Na sequência, você vai explanar, você vai esclarecer isso. É como você estivesse dizendo assim: olha, por que que eu estou dizendo que isso é importante?
né? E aí, então, o que isso tem a ver com o nosso tema? O nosso assunto é a educação 5.0 e essa modalidade educacional propõe isso aí que você afirmou no seu tópico frasal, certo? Ela propõe o conhecimento cognitivo somado ao conhecimento emocional, levando o aluno, como que isso vai acontecer, né? Levando o aluno para o centro da aprendizagem. Mas levar o aluno para o centro da aprendizagem não quer dizer que é o aluno ali recebendo tudo prontinho, não. É ele construindo, é o seu mentor, é o seu professor, os pais, é claro, né? Todos que estiverem envolvidos na educação dessa criança, desse jovem, é eles trabalharem para formar esse aluno de um modo que ele queira, que ele saiba buscar o seu conhecimento. E aí, todos os cuidados, né, necessários devem blindar esse aluno, porque lidar com a tecnologia, com tudo que está ao alcance, né, das crianças e dos jovens, não é brincadeira, é coisa séria. E para que ele não desvie o seu olhar da sua formação real e plena, é preciso ser bem conduzido pela família e pela escola, certo? Dessa forma, se tudo correr, né, como deve correr, claramente, nós vamos observar nesse educando o desenvolvimento da sua autonomia. Ele vai aprender a buscar as coisas por si só, ele vai aprender a separar o bem do mal, né? E sim, com certeza também ele vai crescer na capacidade de gerir conflitos que forem surgindo e trabalhos colaborativos. Vai haver, com certeza, o desenvolvimento da sua empatia, da sua inteligência emocional, ou seja, tudo que é necessário para que nós engajemos esse jovem no mercado de trabalho. Não adianta negar que nós estamos formando nossas crianças, formando nossos jovens para, no futuro, entregarmos a sociedade para o comando deles, né? No comando deles. Então, cada vez mais você tem que pensar na melhor formação desses indivíduos. Depois que você explanou, falando, né, o que a educação 5.0 propõe, e você precisa trazer, e você pode, né? Às vezes você não tenha um exemplo, mas se você tiver, é lógico que vai enriquecer mais o seu desenvolvimento. Então, aí você pode trazer uma evidência, como, por exemplo, citar uma escola em que esteja trabalhando, já esteja trabalhando com essa modalidade educacional, com essa proposta educativa, e que tenha demonstrado, né, no seu desenvolvimento, no seu índice de desenvolvimento da educação básica, já tenha demonstrado um resultado positivo, como essa que nós vamos citar aqui no nosso parágrafo, certo? E, por fim, você faz a conclusão deste parágrafo de desenvolvimento 1, né, dizendo, né, mostrando que esse alinhamento aí, né, de investir na inovação pedagógica realmente vai trazer como resultado o desenvolvimento integral do aluno, que é tudo que a sociedade está buscando, é tornar esse aluno autossuficiente para ingressar no mercado de trabalho. Então, você feito isso aí, você já tem o seu ingrediente para construir, digamos assim, o seu desenvolvimento 1. Então, aí você pega todo esse projeto que você fez, e isso aí você vai pensando e vai rascunhando, né, rapidamente, lógico, sem, né, perder tempo, porque o tempo é marcado no dia da sua prova, então nada de perder tempo, e quando você estiver treinando em casa, tente ficar também sempre dentro daquele horário que você acha que é o que você tem lá. Você tem 1 hora para fazer a redação, então treine em sua casa também no tempo de 1 hora no máximo, certo? E aí agora você começa a pensar, agora eu vou colocar no papel, agora eu vou redigir o parágrafo contendo esses ingredientes aí, esse material aí. Não quer dizer que você tem que escrever agora do mesmo jeitinho que está aqui, mas
com esse projeto, você não se perde. E com o que você escreveu aqui, talvez nasça ideias, na hora que você estiver redigindo aqui definitivamente, nasça ideias até melhores do que a que você colocou no projeto. Mas o projeto precisa existir, certo? Não se constrói uma casa sem fazer o projeto antes, certo? Então aí agora você pensa o seguinte, eu vou começar meu desenvolvimento um. Ótimo. No desenvolvimento um, eu vou falar da importância da implementação da educação 5.0 e no desenvolvimento 2, eu vou falar sobre os desafios. Ou seja, eu estou falando de dois lados diferentes. É importante que implantemos essa modalidade educacional, mas reconhecemos que há muitos desafios a transpor. Então, quer dizer, eu tenho dois lados, né, diferentes da mesma moeda. Então, você pode começar este parágrafo de desenvolvimento um dizendo assim, ó, por um lado, e é claro, sempre que você colocar um conector, vírgula depois dele, certo? O conector iniciando o período, vírgula após ele. Começou uma expressão, ó, iniciada por uma preposição, terminou aquela expressão formada pelo início de uma preposição, vírgula, certo? Então vamos lá. Olha o espaço que você deixa entre, né, da margem esquerda para iniciar o seu período, certo? O seu parágrafo. Aqui nós vamos fazer o quê? O nosso tópico frasal, que é aquela afirmação, ó, tá aqui, ó, né? Tá aqui o que que vai entrar no nosso tópico frasal. Então, por que agora eu estou começando por um lado? Eu poderia começar com, primeiramente, olha aí, ó, vírgula, né? Eu poderia, se você estiver com dificuldade em preencher o espaço que você precisa, por exemplo, para a Secretaria de Educação de Minas Gerais, o mínimo é 15 linhas, o máximo é 30, né? Se você está com dificuldade de escrever, então, em vez de você colocar um primeiramente, coloque em primeiro lugar, ou seja, é a mesma coisa. Mas olha aí, você já vai mais para frente na linha, ou seja, já escreveu um pouquinho mais, certo? São apenas alguns truquezinhos para alguém que esteja com dificuldade de preencher até o mínimo de linhas exigido, ou então, para aquele que escreve muito, já vai reduzindo. Em vez de ir em primeiro lugar, coloca primeiramente. Mas você pode começar por um lado, por quê? Se você começou por um lado, quando você for iniciar o seu desenvolvimento 2, você pode colocar por outro lado. Por quê? Porque dá um contraste perfeito, né? E dá, ou seja, coerência a esse contraste aí, porque você está falando de algo positivo aqui, e aqui você vai falar de algo que não é negativo, porque são os desafios, são as dificuldades, né? Então, perfeito. Agora, como é que eu faço uma afirmação? Vou te dar um exemplo. Você pode fazer assim, olha, por um lado, é inegável que o domínio tecnológico exige o alinhamento do saber cognitivo ao emocional, pois é o que requer o mercado de trabalho para o qual o jovem será lançado no futuro. Então, pronto, você fez aqui o seu tópico frasal, você fez essa afirmação, não ficou igualzinho, mas eu já disse, não tem necessidade de ficar igual, não é uma cópia disso aqui, mas é algo que isso aqui te fez pensar, e aí você fez sim uma boa abordagem sobre o assunto do desenvolvimento 1, certo? A importância da implementação da educação 5.0 é o assunto que você vai discorrer no desenvolvimento 1 e aqui é a apresentação desse assunto. Na sequência, então, agora você vai explanar isso aí. Então, você pode começar com o conector. Para isso, por que para isso? Porque aqui você afirma da importância de alinhar esses conhecimentos, o cognitivo e
o conhecimento, as habilidades emocionais. Então, é importante isso. Mas como eu vou fazer isso? Então, aí você já começa a colocar o conector que alinha direitinho com o que você disse antes, ó, para isso, e vem com o assunto da nossa redação, que é a Educação 5.0, dizendo que a resposta é a Educação 5.0, que propõe a formação de cidadãos críticos, criativos e socialmente responsáveis no uso das tecnologias digitais. Perfeito. Continuando, você vai dizer, olha, para tanto, né, é um exemplo, é claro que você pode achar outro conector, mas isso aqui fica perfeito dentro do contexto que está sendo criado. Olha. Para tanto, quer dizer, para que essa proposta aí realmente se efetive, o aluno deve ser o centro do processo de aprendizagem, incentivado a desenvolver habilidades que lhe conferem maior autonomia, tá vendo? Ele é o centro, mas não é porque ele vai receber tudo pronto, não. É porque você vai trabalhar com ele, o professor vai trabalhar com ele, a forma de ele desenvolver em si mesmo a sua autonomia, né? Então, aí sim, ele vai criar, ele vai buscar, vai construir o seu conhecimento. Com isso, com essa autonomia desenvolvida, ele vai ser capaz de gerir conflitos e trabalhos colaborativos, pois ter capacidade de lidar com as próprias emoções e compreender as dos outros se tornou uma habilidade essencial. Então, quer dizer, é preciso desenvolver nesse jovem essas habilidades para que ele tenha autonomia, para que isso aí seja construído ao longo do processo, tanto ali no seu processo escolar, como quando ele for entregue ao mercado de trabalho. Aí sim você vai estar entregando um indivíduo capaz de enfrentar o que a sociedade propõe, né? A luta que a sociedade propõe para nós e enfrentar de uma forma positiva e construtiva para todos, né? Trazendo bem-estar social. Na continuidade do seu parágrafo, você vem com a evidência. Ah, mas isso aqui tudo está muito bonito, mas será que isso realmente é válido? Ah, bom, então, olha, nessa abordagem educacional, então quer dizer, nisso que você falou aqui, nós podemos citar exemplos que comprovem a sua importância, a sua capacidade de realmente desenvolver plenamente o aluno. Cita-se, entre outras, é claro, nós não vamos falar que cita-se a escola e como se só existisse esta que nós citamos aqui, mas a gente já coloca, entre outras, a Escola Maria Perotti, em São José dos Campos, São Paulo, que recebeu, em 2025, o selo Educação 5.0. Olha aí, abordagem educacional que elevou seu índice de desenvolvimento da educação básica, IDEB, de 5,5 para 7. Não se esqueça deste detalhe aqui também. Olha. Se você vai citar um nome como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que tem a sigla, primeiro você coloque por extenso, depois você coloca a sigla entre parênteses. Porque se precisar de novo fazer referência a esse índice, você não precisa mais escrever todas essas palavras, basta colocar a sigla, certinho? E aí você vem com a conclusão deste parágrafo. Olha, isso comprova que investir na tecnologia para a formação integral do educando o tornará autossuficiente para as demandas da atualidade. Pronto, concluiu o parágrafo. Você pegou, pode observar, leia o que você tem aqui no projeto, leia o que você escreveu aqui e você vai ver que por mais que você mude palavras ou você acrescente algo, é tudo nascido daqui, ou seja, do projeto. Você precisa ter um ponto de partida, certo? E aí, como nós já fizemos a introdução no parágrafo anterior, tá? E a introdução. Nós acrescentamos aqui agora a nossa
o nosso desenvolvimento um, nosso segundo parágrafo, e já estamos aí na metade do caminho, certo? E assim, eu espero você para o nosso próximo vídeo, no qual falaremos da educação 5.0 no desenvolvimento 2. Agora, nós vamos para o terceiro parágrafo da nossa redação, que é o nosso desenvolvimento 2, e neste desenvolvimento 2 trataremos dos desafios para a implementação da educação 5.0. Aí, como você já sabe, seguimos a estrutura de sempre, um tópico frasal, a explanação desse tópico frasal, evidência, se possível, é muito importante, e a conclusão do parágrafo. Então, se você seguir essa estrutura aí, nós vamos ter, olha, pelo menos com esta estrutura aqui, nós vamos ter pelo menos 4 períodos, ou seja, 4 frases com sentido completo, com início, meio e fim, certo? Aí você então tem o assunto que você vai apresentar no tópico frasal, né? Então, no tópico frasal você afirma que há muitas dificuldades, né? Ou seja, muitos desafios para implantar a educação 5.0. Então, você vai fazer uma afirmação para abrir esse parágrafo, segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro parágrafo do seu texto. Na sequência, você precisa explanar, você precisa detalhar essa afirmação que você fez, essa apresentação do assunto que você fez aí no tópico frasal. Então, se você afirma no tópico frasal que há muitos desafios, há muitas dificuldades para implantar a educação 5.0, na sequência você tem que trazer um repertório que vá um assunto, né, um conteúdo que vá confirmar que há dificuldades mesmo. Então, você pode citar que há instituições com visões ultrapassadas, que falta investimento em infraestrutura e recursos tecnológicos, que há desigualdades no acesso à tecnologia, porque esse conhecimento que o aluno vai construir não é só na sala de aula, vai ser fora dela também, é lógico, né? Continua a, a busca do conhecimento, continua fora dos muros escolares, e a pessoa que não tem acesso à tecnologia, não tem uma internet decente, como é que vai alcançar essa construção de um conhecimento que vai promover o seu desenvolvimento pleno, né? Então, é uma dificuldade. Também não podemos nos esquecer do tempo de preparação docente, né, e discente, né, tanto do professor quanto do aluno para dominar a tecnologia. É lógico que sempre há a desmotivação, né, por parte dos alunos, não vamos falar por parte de professor, que o professor também se desmotiva por vários motivos, né, por várias razões, mas só para citar alguns casos que vão confirmar aquilo que você começou afirmando no tópico frasal. Na sequência, você vai tornar isso verdade mesmo, comprovada, né, aquilo que você falou, e você pode citar a pesquisa TIC Educação 2023, que comprovou que cerca de 82% das escolas possuem conexão à internet. Então, é um número até grande. Mas apenas 52% das escolas estaduais e 29% das municipais possuem uma velocidade adequada para o uso pedagógico mais complexo. Então, quer dizer, é um outro entrave, é uma outra, né, mais um desafio para implantar essa modalidade educacional. Bom,
Depois você vem com a conclusão deste parágrafo. Então, você apresenta o assunto, que com um período é o seu tópico frasal, apresenta o tema deste parágrafo. Você tem o tema da redação por um, né, como um todo, mas cada parágrafo tem o seu subtema. Neste aqui, o tema, o subtema é o desafio, né? O subtema em relação ao tema maior, mas é o tema deste parágrafo, desenvolvimento 2. Então, você faz essa afirmação a respeito deste assunto aí, que é o assunto do desenvolvimento 2. Você vem com um segundo período explanando, explicando, esclarecendo que desafios são esses, que dificuldades são essas, e talvez, dependendo da quantidade, né, de informação que você tem aqui para explanar, talvez você precise de mais um período para que não faça períodos muito longos. Mas o próximo período deverá trazer uma evidência daquilo que você falou anteriormente e depois mais um período para concluir. Então, dessa forma, eu estou colocando aqui 4 períodos possíveis de se fazer no parágrafo, para que você, se você tiver aquele vício de começar a escrever um parágrafo, né? Aqui está a sua margem, você começa o parágrafo bonitinho e vai falando tudo isso aí que há dificuldades, porque há instituições com visões ultrapassadas, etc., que segundo pode confirmar as pesquisas tais. Então, dessa forma, vê-se que é importante a implantação, mas há muitos desafios para que ela aconteça, e aí é que você vem com um ponto final, ou seja, fez tudo isso num período só. Erro fatal, certo? Não se faça, não se faz isso, tá bom? Não faça. Então, 4 períodos. Se você não conseguir desenvolver tanto, faça pelo menos 3, certo? Mas tente fazer períodos curtos, bem objetivos, mas não quer dizer que vai estar pobre na informação. É você aprender a enxugar aquilo que você escreve para você não ser prolixo, para você não ficar repetindo a mesma coisa, para você dizer com poucas palavras muita informação, certo? E lembrando que nós já temos a nossa introdução, né? E o nosso desenvolvimento nós começamos com o conector por um lado, lembra-se da aula anterior? Pois é, então agora é hora de você ir para o desenvolvimento 2 e né, para poder combinar direitinho com o desenvolvimento 1, nós podemos começar aqui agora com o conector por outro lado, certo? Se você tiver começado lá com, por exemplo, em primeiro lugar, né, que é o desenvolvimento 1, ou então primeiramente, então agora você não vai começar com o por outro lado, pode não ficar tão coerente com o parágrafo anterior, certo? Então você procure um outro conector que vai dar certo, né? Mas então, você começa por outro lado, para quê? Para fazer uma conexão com o parágrafo anterior. E aí, na sequência, você vem com o seu tópico frasal, que é uma frase com sentido completo sobre o assunto do desenvolvimento 2, que se é para falar dos desafios, das dificuldades, pode ficar mais ou menos assim, olha. Por outro lado, é preciso considerar que, para implementar a educação 5.0 nas escolas públicas brasileiras, há desafios gigantescos para transpor. Ótimo. Aí, ponto final, terminei aqui o meu tópico frasal, a minha apresentação do assunto deste parágrafo, ou seja, quem lê sabe que nós vamos falar de dificuldades, nós vamos falar de desafios,
E como é plural, né? E nós não vamos citar todos, fica bem coerente você começar com esse conector. Dentre eles, porque você não vai citar todos, é claro, então vamos tirar, né, do conjunto dos desafios, vamos tirar aqueles que consideramos mais, é, mais assim, evidentes, né, ou mais graves, ou mais visíveis. Então, dentre eles, citam-se parcos investimentos em infraestrutura e recursos tecnológicos, instituições com visões ultrapassadas e desigualdades no acesso à tecnologia. Então, você está detalhando aqui os desafios que você apresentou no tópico frasal, né? Ou seja, você falou que há desafios, então agora você tem que comprovar que há desafios. Então, você está esclarecendo isso. Você não vai citar todos, então por isso você começou com dentre eles. Mas não são só esses, você ainda vai citar mais. Não são só os que você citou aqui do período 2. Então você pode começar agora com o conector que venha trazer a ideia de soma. Além disso, né? Ou então, ademais, também vai somar. Ou então, acrescenta-se a isso, ó, acrescenta-se a isso, certinho? Então, vamos com o além disso por hora. Além disso, requer-se tempo significativo para a preparação docente para o domínio da tecnologia no que tange ao novo conceito educacional. Então, quer dizer, você tem que falar de desafios neste parágrafo, não é? Então, você faz seu tópico frasal, fazendo comentário que há desafios gigantescos, que há desafios robustos, como você quiser, para transpor, para vencer. Depois, como você não vai citar todos, você começa com dentre eles, mas para o período não ficar muito longo, como já disse anteriormente, coloque o ponto final e continua com esse assunto que é mostrando desafios, trazendo um conector que estabeleça direitinho a ideia que você tem que passar aqui nesse período, que é de soma de mais desafios, correto? Agora, já está, já está bom de desafios. Então, vamos trazer uma evidência, ou seja, que isso aí que você falou, ou pelo menos alguns desses desafios, estão constatados. Olha, segundo pesquisa TIC Educação 2023, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, ó, entre parênteses, a sigla, lembra, né? Primeiro por extenso, olha aí, ó, primeiro por extenso, depois a sigla entre parênteses, porque se você precisar fazer referência de novo a este nome próprio aí, você não precisa escrevê-lo todo novamente, basta escrever depois a sigla. Então, segundo pesquisa TIC, o que é que a pesquisa trouxe para nós? Ela trouxe que cerca de 82% das escolas possuem conexão à internet. Mas, olha só, mas apenas 52% das estaduais e 29% das municipais possuem velocidade adequada para atividades mais complexas. Então, aqui você trouxe uma evidência e que faz sentido com o que você disse antes. Você colocou o acesso à tecnologia como, para muitas pessoas, praticamente impossível. Então, quer dizer que, mesmo que implemente esta modalidade educacional nas escolas, aquelas pessoas, aqueles alunos que não conseguem ter acesso à tecnologia de qualidade, não têm uma internet boa ou não têm mesmo o recurso, o tablet, por exemplo, né, ou o computador ou o celular, para que ele possa fazer as suas pesquisas, fazer seus estudos, então ele vai ficar em prejuízo. Então, quer dizer, é um desafio,
que pode comprometer a qualidade dessa modalidade educacional, certo? Bom, você apresentou desafios, você apresentou uma evidência de desafios, então você já pode concluir seu parágrafo. E então, olha só, então traz uma ideia conclusiva aqui, mas poderia ser assim ou dessa forma, né? Embora seja essencial inserir no cenário educacional a proposta da educação 5.0, há desafios complexos que dificultam sua efetivação. Então, você não deixou de falar do assunto do seu texto, que é Educação 5.0. Você falou neste parágrafo de alguns desafios. Você trouxe evidências para comprovar que há desafios mesmos e você chegou a uma conclusão, certo? Então, seu desenvolvimento 2 está pronto, você já pode inseri-lo na outra parte que já tem escrita, que é a introdução, o desenvolvimento 1, agora o desenvolvimento 2. Bom, continuando a nossa redação sobre educação 5.0, cujo tema é a importância da educação 5.0 nas escolas públicas brasileiras e desafios para sua implementação, e que já fizemos a introdução, seguindo os passos que estruturam perfeitamente o parágrafo, que é a contextualização do tema, a apresentação do nosso posicionamento diante daquele tema e os argumentos 1 e 2 que vão sustentar essa nossa tese. Na sequência, fizemos os desenvolvimentos, né? Os desenvolvimentos 1 e 2, também respeitando a boa estrutura do parágrafo, que é o tópico frasal apresentando o assunto daquele parágrafo, a explanação deste assunto, evidências e a conclusão do parágrafo. Agora chegou a hora de nós fazermos a nossa conclusão, que é o nosso quarto parágrafo. Aqui foi o parágrafo 1, aqui nós tivemos o parágrafo 2 e o parágrafo, né, o segundo e o terceiro, e agora chegou o momento do nosso quarto parágrafo, que nós podemos, quando chegar à conclusão, em geral, se você estiver fazendo a redação para o Enem, a conclusão tem que ser com proposta de intervenção obrigatoriamente. Para outros momentos, você pode optar por uma síntese ou pela proposta de intervenção também, certo? Você pode escolher, mas sempre começando, ou seja, o seu primeiro período, você vai usar o conector conclusivo, portanto, logo dessa forma, então, assim, assim sendo, por conseguinte, por aí vai. É conclusivo? Então você vai usar agora para começar este parágrafo e na sequência desse conector conclusivo, você faz a retomada do tema do seu texto ou da sua tese ou da união do tema e da tese, depende como você desenvolveu isso, correto? Então, nós já fizemos na nossa primeira aula sobre este tema, nós fizemos a introdução, como você pode reler aqui. Depois nós fizemos o desenvolvimento 1, falando da importância, e depois nós fizemos o desenvolvimento 2, colocando os desafios da implantação dessa modalidade educacional. Agora, na conclusão, como já sabemos, uma retomada, né, do tema ou da tese, é claro, na sequência de um conector conclusivo, e podemos fazer uma conclusão por síntese. Se eu vou fazer uma por síntese, então eu vou focar resumidamente
primeiro, no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que vimos que isso é visto como muito importante para implantar essa modalidade educacional e realmente ela fazer diferença, porque não há como simplesmente dominar a tecnologia, devemos também dominar as nossas emoções. O aluno, o educando, precisa aprender a fazer isso. Então, isso aí é um aspecto para se resumir bem objetivamente. E também, é claro, nós não falamos só da importância desta modalidade educacional, mas falamos também dos desafios. Então, que faça também uma breve síntese dos desafios. E aí você termina o seu parágrafo de conclusão por síntese, que, né, antes de você pensar na proposta de intervenção, que por síntese ele pode ficar assim. Mais ou menos assim, é lógico, né? É apenas uma sugestão. Então, portanto, ou um logo, ou dessa forma, sempre seguido de vírgula. Agora já vamos começar a sintetizar essas ideias principais. Numa sociedade em que as habilidades emocionais e as tecnológicas estão cada vez mais interligadas, é de suma importância que a educação assuma seu teor constitucional e seja realmente plena. Então, aqui você está focando na importância do desenvolvimento das habilidades socioemocionais somadas às habilidades tecnológicas, é claro. Está claro que há muitos entraves, então aqui você aborda os desafios, tanto no campo de acesso tecnológico de forma efetiva, vimos a falta de recursos para, né, tanto para muitas escolas, como também muitos alunos não têm recurso de adquirir o recurso tecnológico que realmente vai favorecer a construção do seu conhecimento de forma efetiva, quanto no quesito da capacitação dos profissionais da educação, orientando o aluno para o uso responsável. Faltou uma vírgula aqui, mas tais desafios requerem intensa e contínua reparação, a fim de que a educação seja realmente transformadora. Então, deixe-me ler só esse pedacinho de novo, porque eu parei para fazer comentário e depois ele ficou meio sem sentido para mim. Está claro que há muitos entraves, tanto no campo de acesso tecnológico de forma efetiva, quanto no quesito de capacitação dos profissionais da educação, orientando o aluno para o uso responsável. Aqui eu coloquei a vírgula, é lógico, antes de um mas, dentro do período, tem que ter vírgula, tem que haver a vírgula. Mas, como eu estou sempre falando para você, evitar períodos longos, nós podemos fazer isso, olha, ponto final aqui, e aqui eu começo com letra maiúscula. Pode ser o mas pode ser também um porém, ó. Porém, ou então contudo, tais desafios requerem intensa e contínua reparação a fim de que a educação seja realmente transformadora. Então, você concluiu o seu texto aqui, e você concluiu por síntese. Está correto, você pode usar essa modalidade aí, mas a mais comum é a com proposta de intervenção, que nós vamos apresentar, como já comentamos em outras aulas de redação, que aí você vai ter que apresentar, né, o que se deve fazer, né, que intervenção deve ser realizada, quem vai realizar essa intervenção, como vai ser realizada essa intervenção, é, o efeito, né? Como que vai, qual o resultado que se espera com essa intervenção e um detalhamento. Você vai fazer um detalhamento de algum desses itens aí, certo? E aí você tem a sua proposta de intervenção bem elaborada, não se esquecendo de que deve ser uma proposta perfeitamente possível de ser executada. Nada de florear, de ficar viajando e colocar ali coisas que na realidade não há como serem executadas. Dessa forma, você
Já tem, então, o resumo do que você vai colocar no seu parágrafo conclusivo, sabendo, né, da retomada, da tema e da tese. Aí depois é que você entra com o que fazer, quem fazer, como fazer, né, e por que fazer e o efeito disso tudo. Dessa forma, você pode começar o seu parágrafo, então, com portanto, como você já começou de síntese também com portanto, não tem problema, é tudo conclusão, certo? Portanto, ou um logo, dessa forma, dessa arte, e por aí vai. O portanto é o mais comum, você nunca vai errar. Então, portanto, aí você faz a afirmação que retoma o tema, que retoma a tese, né, da sua redação. Embora seja crucial para o futuro dos jovens, então, quando você falou que é crucial, você está abordando a importância, que é um dos recortes desse nosso tema, né? Desse nosso assunto, a importância para o futuro dos jovens. A educação 5.0 enfrenta barreiras significativas. Olha só os desafios. Então, veja bem, se o tema é importância da educação 5.0 nas escolas públicas brasileiras. E desafios, ó, importância e desafios, dá para você perceber que você fez aqui uma retomada do tema, certo? Não com as mesmas palavras, lógico, você não vai copiar, você é capaz de escrever com suas próprias ideias, você fez a retomada. Na sequência, então, você já vai colocar o que é necessário fazer. Então, olha só, faz-se necessário que os governos federal, estadual e municipal, então, ou então você pode, em vez de citar os três poderes aí, né, os três executivos, né, os três poderes executivos, você pode falar as três esferas executivas, né, você tem outras formas de se referir sem ser com essas mesmas palavras, certo? Se unam, então, a quem, né? Os governos que você já citou. O que eles vão fazer? Eles vão se unir para quê? A criação de recursos financeiros perenes, isso é importante, porque se você quer realmente fazer uma mudança na educação, acha que essa modalidade educacional aí vai fazer a diferença, então não é algo para fazer 1, 2 anos, 3 e parar, não, tem que ser contínua, tem que ser para sempre, ou pelo menos enquanto estiver dando certo, né? Então, recursos, vai ter que criar um recurso financeiro perene para manutenção de salas com infraestrutura. É claro que tem que haver uma infraestrutura. Como que você quer desenvolver o seu aluno no campo tecnológico e não ter essa estrutura para amparar, né? Então, precisa fazer isso. Adaptadas com a internet veloz, computadores e tablets para atender a todo o alunado, porque ninguém pode ficar de fora, certo? Bom, na sequência, você vai colocar aqui um conector que vai adicionar. Por quê? Porque você vai dizer outros detalhes que precisam ser resolvidos. Que detalhe seria esse? Além disso, olha só, a qualificação dos profissionais da educação deve ser contínua, somada ao engajamento da comunidade escolar e da sociedade, e isso todo mundo tem que estar envolvido, a comunidade escolar, a sociedade. Mas como nós vamos fazer isso? Como? Tá vendo? Você tem que estar sempre pensando no como. Não é só jogar aquilo que é uma possível solução para a sua, para o que você está pensando. Não, você também tem que saber jogar ali como fazer isso, certo? Por meio de palestras e eventos que mostrem o valor desse modelo de ensino-aprendizagem. Então, aqui sim, você lembrou que ela é importante, que essa modalidade de educação é importante, mas que há desafios. Lembrou-se lembrou-se dos agentes que podem resolver esse problema,
como que eles vão resolver, né? E também essa solução não é só do recurso físico, tem que ser também do recurso humano na qualificação dos profissionais e tem que envolver todo mundo, não é só a escola, não, a sociedade também. E como que pode ser feito isso? Palestras, eventos que mostrem o valor, né, desse ensino. Ótimo. E aí, você vem com um assim, já sabe, né? Já tem o tom da conclusão deste parágrafo, porque aqui você começou a concluir a sua redação como um todo. Agora aqui você vai fechar esse parágrafo e com ele fecha todo o texto, certo? Assim surgirá uma sociedade mais igualitária e um futuro promissor para o jovem brasileiro. Então, o que é que você tem aí? Você tem a conclusão do seu texto e a conclusão do seu parágrafo. Ou seja, você está seguindo tudo, você faz o tópico frasal, você desenvolve aquele tópico, você põe evidência, você conclui o parágrafo. E aqui concluiu o texto e agora a nossa redação está completa. Nós temos aí a introdução, nós temos o desenvolvimento um, o desenvolvimento 2 e a conclusão, e lembrando-se de que, somando a introdução mais a conclusão, nós temos menos linhas do que somando os dois desenvolvimentos, certo? Não se esqueça disso, isso é muito importante, tá? Os desenvolvimentos devem ser a parte maior do seu texto, ok? Então, é isso aí. E eu aguardo você para as nossas próximas aulas de redação. Até lá!